Olá, meus alunos. Vamos começar aqui a correção dos exercícios da nossa primeira semana, os primeiros exercícios que aí estão sobre vetores. Vou chamar a atenção de vocês que os exercícios nossos, todos eles serão referenciados nessa apostila PET que vocês receberam. Esse é o primeiro módulo. E esses exercícios são os primeiros exercícios aí da primeira semana do primeiro módulo. Ela consta de 4 atividades, de 4 semanas. Esse é o primeiro que a gente vai resolver, tá bom? Outra coisa, meninos. Esta matéria, vetores, nós precisamos de régua para poder fazer os exercícios. Tem que utilizar régua, tá certo? A gente vai fazer desenhos. É necessário fazer os desenhos. Às vezes, você pode descrever o desenho. Escrever, eu desenhei, o vetor ele vai ficar na diagonal, ele vai ficar na horizontal, vai ficar na vertical, para a direita, para a esquerda. Mas o legal é você fazer o desenho para você visualizar, tá certo? Use régua. E se der, use um papel quadriculado, uma malha quadriculada. Se der. Se não der, pode fazer no caderno mesmo, sem problemas, tá bom? Então vamos começar, gente. Vetores faz parte da cinemática vetorial. A gente utiliza esse assunto para trabalhar diversas grandezas em física. A gente vai precisar desse assunto aí mais para frente, para estudar outras matérias, tá certo? Bom, então a primeira atividade está assim. Dados os vetores A, B e C representados ao lado. Determine a direção e o sentido do vetor resultante ao efetuar as somas. Gente, aqui estão os vetores. Vetor A, vetor B, vetor C. Deixa eu falar para vocês. Aqui ó, é o que a gente chama de origem do vetor. Aqui onde eu estou com o mouse. Aqui extremidade do vetor. Nós representamos um vetor por uma seta. Sempre. Tá certo? Tem que fazer desenhos, viu gente? Tem que fazer os desenhos. Pessoal, olha aqui. Ó, isso aqui é o nome que eu dei para o vetor. Nós representamos o nome do vetor assim, tá? Uma letra do alfabeto com uma setinha em cima na horizontal. Tá certo? Isso aqui é o vetor A, tá? Quando se fala de vetor, nós temos que ter 3 coisas em mente: módulo, direção e sentido. Módulo é o tamanho do vetor, tá certo? Você pode falar que o módulo do vetor B aqui, olha lá, são 2 unidades. O do vetor C são 2 unidades, tá certo? O vetor A é um pouquinho mais de 2 unidades, ó. Se eu deitar esse vetor A aqui na horizontal, você vai ver que ele vai ultrapassar esses 2 quadradinhos aqui, ó. Tá certo? Bom, então, ó, vetor A, vetor B e vetor C. Aqui estão eles. Com essas direções, ó, a direção do B é horizontal, a direção do B é vertical, a direção do C é horizontal e a direção do A, você pode falar que é uma diagonal, não tem problema nenhum. Tá certo? Embora, quando você fale diagonal, está muito amplo, né? Porque se ele tivesse um pouquinho mais deitado para cá, seria diagonal, para lá, diagonal. O correto aqui seria você especificar o ângulo que esse vetor forma com a horizontal ou com a vertical, tá certo? Mas não precisa preocupar com isso nesse momento, tá? Gente, olha só. Eu quero obter um vetor que seja resultado, um vetor resultante, que eu vou chamar de x. E esse vetor x é a soma de A mais B. Então presta atenção, olha lá. Ó. Eu vou fazer um espaço aí no meu caderno, ou num papel quadriculado de preferência, né, se vocês tiverem aí, mas pode fazer no caderno, utilizando régua. E eu vou escrever nesse espaço aqui os vetores que ali estão, tais quais eles estão ali, ó, respeitando o módulo, a direção e o sentido. Olha lá o vetor A, ó, tá vendo? Ó? Ele ocupou aqui, olha lá, esse espaço aqui igual tá lá, ó. Agora, eu vou emendar nesse vetor A o chamado vetor B. Olha lá, do jeitinho que ele está lá. Ó. Tá certo? Ó. Feito isso, eu vou obter o vetor resultante. O vetor resultante tem uma regrinha para traçá-lo. Você vai desenhá-lo a partir da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo vetor. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? De novo, olha ali. Ó. Aqui, ó. Origem do primeiro, extremidade do último. Tá vendo? Essa regra que eu utilizei, ela é conhecida como regra da linha poligonal, ou regra do polígono, que consiste em quê? Em você emendar os vetores. Né? É colocando um atrás do outro. Tá vendo lá? Aqui, ó.
Terminei o vetor A, já desenho logo o vetor B. Do jeitinho que ele está aqui, ó. Tá certo? Ó. E o vetor resultante sempre será a origem do primeiro com a extremidade do último. Cuidado, meninos. Tem aluno que desenha esse vetor resultante apontado para o lado de cá. Ó. Olha aqui as setinhas aqui do último vetor que eu desenhei, que é o vetor B, com o vetor resultante. Olha lá. É como se eles estivessem beijando, tá vendo? Olha lá. Eu costumo dizer isso na sala de aula, para os alunos guardarem. Tá bom? Vamos aí para a letra B. Ó. Olha lá. Ó. X igual a mais C. Então tá aqui o vetor A, de novo, ó, o vetor C, tá? Ó, o vetor resultante, origem do primeiro com extremidade do último. Pronto, tá aí o vetor X. Só isso que é para fazer, tá certo? É só isso que é para fazer. Ele pediu para você determinar a direção e o sentido, tá certo? Você pode falar aí, igualzinho alguns escreveram, ele está numa direção diagonal com sentido lá para o nordeste, tá vendo? Levando em consideração que aqui seria o norte, aqui o sul, aqui o leste, aqui o oeste, ele está direcionado para o nordeste, o sentido dele. O sentido é para onde a setinha aponta, tá bom? C, olha lá, ó, x igual a B mais C. Então vou desenhar aqui o vetor B, o vetor C, e aqui está o vetor resultante, tá vendo? Ó, diagonal, sentido para o sudeste, tá vendo? Próximo, olha lá, ó. X igual a mais B mais C. Olha lá, o vetor A, igualzinho ele está lá, ó. Tá vendo? Ó? Emendei o vetor B, emendei o vetor C. O vetor resultante é origem do primeiro com extremidade do último. Ah, ele ficou desenhado aqui em cima do C. Não tem problema, tá certo? Pode deixar assim. Esse vetor, repare que ele está na horizontal com o sentido para a direita. E esse está fácil até a gente achar o módulo dele, olha lá. 1, 2, 3, 4 unidades. Mas o exercício não pediu para você determinar o módulo aqui. Essa atividade 1, tá certo? E quando você faz o desenho, você já está mostrando a direção e o sentido. Vamos para o próximo. Olha lá, atividade 2. Dados os vetores A, B e C, representados ao lado. Aqui está o vetor A, o vetor B e o vetor C. Determine o módulo do vetor resultante ao efetuarmos a soma. Gente, aqui ele quer que você só determine o módulo, só o tamanho dele, tá certo? Depois da soma. Então eu vou utilizar a mesma regrinha que eu usei anteriormente, chama-se regra do polígono. Tem também uma outra regra aí, que é a regra do paralelogramo, que nós utilizamos para quando a gente tem dois vetores somente, tá? Mas ela não foi cobrada de vocês aí no PET, tá bom? No vídeo que eu gravei para vocês, até coloquei ela lá, naquele vídeo que eu já postei lá no grupo. Bom, então tá aqui o vetor X, ó. Eu tenho o vetor A, tal qual ele está ali, ó. Aqui, ó, ele está na horizontal, não, a direção dele horizontal, sentido para a direita, e o módulo dele é 3 unidades. Então aqui, ó, 3 unidades na horizontal para a direita, tá certo? Agora, eu vou seguir aquela regrinha, emendar o vetor B. Note que para isso eu teria que desenhar o vetor B, olha lá, ó, aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá aqui o vetor B. O vetor resultante é a origem do primeiro com extremidade do último. Eu teria que desenhar ele aqui em cima, para não ficar embolado eu vou fazer embaixo. Origem do primeiro, olha lá, extremidade do último. Qual que é o módulo desse vetor? É só você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Ó? Gente, notem aí, você tem dois vetores que estão na mesma direção, ou seja, na mesma reta, e no mesmo sentido, ou seja, apontado para o mesmo lugar. Toda vez que eu tiver dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, é só somá-los. 3 mais 2, 5. De fato, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então o módulo é 5 unidades. Quando eu vou escrever um módulo, não preciso botar setinha em cima não, tá bom? Quando eu vou desenhar o vetor, eu coloco a setinha em cima. Quando eu vou escrever somente o módulo, eu não coloco setinha em cima. Por quê? Porque aqui é só o módulo. O módulo é o valor numérico e a unidade de medida, tá certo? Como eu não sei a unidade de medida aqui, se é centímetro, se é metro, eu simplesmente chamo de unidades, tá bom? É o valor numérico e a unidade de medida. Quando eu coloco setinha em cima é o módulo, a direção, que é horizontal, e o sentido que é para a direita, é o vetor como um todo, tá bom? Letra B. Olha lá, ó. Eu tenho aqui o vetor A e o vetor C, tá vendo? Ó? Gente, eu teria que desenhar esse vetor C aqui em cima, ó. Tá vendo lá? Unindo, mas para não ficar embolado, eu fiz aqui embaixo. Então, olha aqui, ó, o vetor resultante vai ser origem do primeiro com extremidade do último. Origem do primeiro com extremidade do último. Vou fazer aqui embaixo, ó. Tá vendo?
Então, desenhei o vetor A, emendei nele o vetor C, para não ficar embolado, eu fiz aqui embaixo, tá vendo? Ó? E o vetor resultante seria a origem do primeiro com a extremidade do último. Observem que esse vetor ele tem módulo de uma unidade, tá certo? Ó? Próximo. Vetor C. Olha lá, o vetor B está aqui e o vetor C está aqui. Ó. É como se eu pegasse esse vetor aqui e escrevesse ele aqui em cima, tá vendo? Ó? Então eu vou pegar agora a origem do primeiro com a extremidade do último. Observem que nesse caso não tem jeito de eu desenhar o vetor, né? Ó, o módulo dele aqui é zero. E a gente pode ver também que toda vez que eu tiver vetores na mesma direção, ou seja, na mesma reta e sentidos opostos, você subtrai, né? Então tem um vetor de 2 unidades, outro de 2 unidades, na mesma direção em sentidos opostos. Então é 2 menos 2, que vai dar zero, tá vendo? Ó? E não tem jeito também de eu desenhar vetor resultante. Ó. Como que eu vou desenhar? Pegando a origem do primeiro com extremidade do último. Não tem jeito, né? Teria que fazer esse desenho aqui embaixo. Ó. Como que eu vou pegar a origem do primeiro, extremidade do último? Não vai sair do lugar, tá vendo? Então aqui o valor do módulo é zero, tá bom? Continuando, olha lá o vetor D. Ó. Eu tenho aqui ó, o vetor A, o vetor B, tá vendo olha lá? Agora eu vou desenhar o vetor C, ó, tá vendo? Ó? Poderia ter desenhado aqui em cima, para não ficar embolado eu fiz aqui embaixo, tá certo? Ó? O vetor resultante vai ser ó, origem do primeiro com extremidade do último, origem do A ó, com extremidade do último, tá vendo? Ó? Origem é aqui, ó, extremidade é a setinha, origem do primeiro com extremidade do último. Notem que ele tem 3 unidades, então tá lá, 3 unidades. Pessoal, essa foi a atividade 2. Vamos aqui para a atividade 3. Essa atividade 3, ela contém mais exemplos aí, né? Exercícios. Então vamos resolvê-las. Olha lá, ó. Eu tenho aqui um objeto, né? Ó, disputado aí pelo vetor A, pelo vetor B, pelo vetor C e pelo vetor D. Nesta situação que vocês estão vendo aí. Ó. Aí ele quer que agora nós determinamos todas as características, o módulo, a direção e o sentido, ou seja, o tamanho do vetor, mais a unidade, a direção, ou seja, a reta que ele está desenhado, mais o sentido dele, para onde ele está apontado, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui o vetor A, do jeitinho que ele está aqui, olha lá, ó. 1, 2, 3 unidades, 1, 2, 3 unidades, tá vendo? Ó? Na direção horizontal, tá vendo? Olha lá, com o sentido para a direita. Vou pegar agora o vetor C. Olha lá. Peguei o vetor C utilizando aquela regrinha do polígono. Emendando aqui origem com extremidade. Desenhei aqui embaixo, olha lá, ó, para não ficar embolado. Então eu tenho aqui, olha lá, o vetor resultante. Então qual que é esse vetor resultante? O módulo dele é uma unidade. Direção dele, horizontal. Sentido para a direita. Então você pode escrever aqui na sua resposta. Uma unidade na horizontal para a direita. Ou então mostra no desenho. Olha lá. Pelo desenho eu já estou vendo que ele está na horizontal para a direita. E o valor do módulo dele é uma unidade. Entendido? Vamos para o próximo. B, olha lá. O vetor B mais o vetor D. Tá vendo? Ó? De novo eu falo, estou usando a regrinha do polígono. Eu teria que desenhar esse vetor D aqui. Para não ficar embolado eu fiz de cá. Ó. Então para não ficar embolado eu vou traçar aqui olha lá, ó, o vetor resultante. Ó. Origem do primeiro, ó, com extremidade do último. Observe que esse vetor tem módulo uma unidade, a direção dele é vertical e o sentido dele é para cima. Tá vendo? Ó? Então, uma unidade. Faltou escrever aqui, viu gente? Ó, unidade, tá? Vocês escrevem aí, uma unidade. Tá certo? Eu escrevo unidade, como eu falei, essa distância aqui poderia ser metro, centímetro, quilômetro, milímetro. Como não foi especificado, nós chamamos de unidade. Uma unidade. Escrevam aí, ficou faltando aqui, tá? A direção dele é vertical, sentido para cima, tá bom? Pode escrever também, ao invés de fazer esse desenho, se quiser escrever o vetor X, aí, ou o vetor resultante, nesse caso, na letra B, vertical, sentido para cima e o módulo uma unidade. Módulo de uma unidade, direção vertical, sentido para cima. Próximo, letra C. Olha lá, ó. Eu tenho aqui ó, o vetor A e eu tenho aqui ó, o vetor B. Observe aqui agora, seguindo aquela regra do polígono, que o vetor resultante, ele deu numa diagonal. Ele não está bonitinho agora na horizontal e na vertical como nos casos anteriores.
Toda vez que acontecer isso, nós vamos calcular esse módulo pelo teorema de Pitágoras, tá certo? Toda vez que o vetor resultante ele dá um vetor inclinado aqui com ângulo, tá vendo? Ó, formando um ângulo aqui com a horizontal ou com a vertical, ou seja, está na diagonal. Se esse vetor resultante estiver na diagonal, nós vamos resolver pelo teorema de Pitágoras. Então tá aqui, ó. O teorema de Pitágoras é o seguinte, reparem que aqui nós temos um triângulo retângulo. O A e o B são os catetos. O X é a hipotenusa. E o teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Meninos, é só substituírem, olha lá, ó. Repare que o A tem 3 unidades, eu elevei 3 ao quadrado. O B tem 2 unidades, 2 ao quadrado. Tá vendo? Agora é fazer continha aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Tá vendo? X ao quadrado vai ser igual a 13. Para eu tirar o valor de x aqui, ó, é só extrair a raiz quadrada nos dois lados da igualdade. Ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 13 eu deixo indicado, tá? Porque não tem raiz exata, pode deixar assim. Se quiser calcular aí na calculadora e colocar o resultado aqui, tá bom? A raiz quadrada de 13, ela deve ser aqui, quer ver? 3, alguma coisa, tá bom? Tá entre 3 e 4. Porque 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 13 está entre 9 e 16. Então vai ser 3, alguma coisa, a raiz de 13. Mas pode deixar assim, não precisa calcular não, tá bom? Raiz de 13 unidades. Então olha, qual que é o módulo? Raiz de 13 unidades. Qual que é a direção? Alguns de vocês escreveram aí nos exercícios. Diagonal, tá? Pode deixar assim, tá? E o sentido você pode falar que é para o Nordeste. Norte, Sul, Leste, Oeste, tá bom? Mas você pode fazer o desenho e escrever aqui o valor do módulo. Você está mostrando a direção e o sentido no desenho e calculou o módulo aqui. Vamos para o próximo. Letra D. Então, olha ali, eu tenho o vetor A e tenho o vetor D. Tá vendo? Está aqui o vetor resultante, a origem do primeiro com a extremidade do último. Então, vou calcular. Olha lá, de novo por Pitágoras. Por quê? Porque o vetor resultante deu inclinado. Então, olha lá. Vai ser A ao quadrado mais D ao quadrado. Então, ó, A ao quadrado, 3 ao quadrado, mais D ao quadrado. Tá vendo? O D, ele vale 1 unidade. O A vale 3 unidades. Então, vai ser 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 1 ao quadrado é 1, 9 mais 1 é 10. Né? Então a raiz vai ser raiz de 10 unidades, igual fizemos no outro. Pode deixar assim, porque a raiz de 10 não tem também valor exato. Tá? Pode deixar assim. Vamos para o próximo. Olha lá, o vetor B e o vetor C. Tá vendo? Igual tá lá. Deu aqui o vetor resultante. Certo? A origem do primeiro com a extremidade do último. Aqui estamos mostrando o módulo e a direção dele. Desculpa, a direção e o sentido dele. O módulo eu vou calcular aqui agora. De novo por Pitágoras, porque ele deu inclinada. B é 2 ao quadrado, C é 2 também, ó, 2 unidades. Então vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Né, ó. Aqui, pessoal, uma laranja mais uma laranja é 2 laranjas. Tá vendo? Ó? Então vai ser 2 raiz de 2. Tá certo? Desculpa, vai ser 2 vezes 2 ao quadrado. Raiz quadrada disso. Você joga esse 2 para fora, vai dar 2 raiz de 2. Não entendi. Então presta atenção aqui, ó. Faz assim, ó. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Tá vendo? Então x ao quadrado vai dar 8. Então a resposta vai ser x raiz de 8? Sim, tá? 2 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 8. Tá certo? 2 vezes a raiz de 2 é a mesma coisa que a raiz de 8. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Tá certo? Pode colocar, ó. 4 mais 4 vai dar 8. X ao quadrado igual a 8. X igual a raiz de 8. Sem problema algum, tá bom? Próximo, letra F. Olha lá. O vetor C e o vetor D, usando a regra do polígono. Tá aqui, ó. Igual fizemos quase em todos aí praticamente para trás. Gente, olha lá, ó. De novo, Pitágoras, para achar o módulo. O C vale 2 unidades, o D vale 1 unidade, ó. Tá vendo? Então vai ficar 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então vai ficar 4 mais 1. Vai dar 5, né? Aqui eu fiz errado, aqui, tá? Aqui é x ao quadrado igual a 5. X igual a raiz de 5. Não é x ao quadrado que é igual a raiz de 5, não, tá bom? X ao quadrado igual a 5. Tá certo? Essa raiz aqui não, tá? A raiz vem só no final aqui, quando eu tiro o valor do x. Tá bom?
Continuando. G. Olha lá, olha esse, ó. Eu tenho o vetor A, eu tenho o vetor B e eu tenho o vetor C. O vetor resultante deu aqui, ó. Então repare o seguinte, olha só. O triângulo retângulo está aqui, ó. Onde eu estou passando o mouse, ó. Aqui eu tenho um lado. Repare que esse, onde eu estou passando o mouse aqui, olha lá, é do tamanho do B, ó. Tá vendo, ó? E o outro lado dele é aqui, ó. Uma unidade, ó. Tá certo? Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Formou o triângulo retângulo. Esse tracejadozinho aqui, olha lá, ó. É o B, ó. Tá vendo, ó? Tamanho do B. E aqui eu tenho uma unidade, ó. Então, de novo, ó. Vai ser 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ó. Tá vendo, ó? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Que vai dar 1 mais 4, que vai dar 5. Né, ó, x é igual a raiz de 5. Certinho? Próximo. Olha lá, ó. Tem o vetor B, tem o vetor C e tem o vetor D. Tá aqui o vetor resultante, origem do primeiro com extremidade do último. Observe, olha aqui, ó. Esse lado vale 1, esse lado vale 2. Tá vendo, ó? Então vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, de novo, x igual a raiz de 5. Reparem, meninos, que vai ficando mais fácil depois que a gente já viu aqueles anteriores, né? Ó. Próximo, I. Tá aqui, ó, vetor A, vetor B e o vetor D. Aqui eu desenhei em cima aqui, tá? Ó. De novo, olha lá, ó. Vetor A, vetor B, ó. Aqui, ó, vetor B e o vetor C, ó. Desculpa, o vetor D, ó. Tá vendo? O vetor D, ó. Agora, ó, origem do primeiro com extremidade do último. De novo, um lado aqui agora vai ser 3 unidades, o outro vai ser 1. Então tá lá, ó. 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá vendo? Vai dar 1 mais 9, isso vai dar a raiz de 10. Tá certo? Continuando. Olha lá, ó. J. Vetor A mais o vetor C. Tá vendo? Desenhei aqui em cima, porque são 3 vetores, ó. E o vetor D. Eu tô emendando eles, ó. Vetor A. Ó, desculpa, o vetor... Deixa eu voltar aqui de novo. Voltar aqui de novo. Vetor A, para vocês entenderem direitinho. Vetor A mais o vetor C mais o vetor D. Vetor resultante, origem do primeiro com extremidade do último. Tá vendo? Ó? Repare que os lados aqui, ó, olha lá, ó, é um aqui e um aqui. Ó, o triângulo retângulo é esse, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, né? Então vai ficar 2. 1 mais 1, 2. Raiz de 2. Certo? Próximo. Esse daqui, ó, vetor A, vetor B, vetor C e vetor D. Olha lá, ó, esse é o vetor resultante. Aqui é o triângulozinho aqui, ó. Os lados é um aqui, ó, e um aqui, ó. De novo, ó, lá, igual o outro, o anterior, ó. Tá vendo, ó? Raiz de 2 unidades. É muito simples, gente. Não entendeu? Volta ao vídeo. Assistem quantas vezes for necessário até você aprender, tá bom? Pessoal, esta foi a correção dos exercícios. Espero tê-los ajudados com isso, tá certo? Esse vídeo ficará aqui nos meus arquivos para ser disponibilizados para todos os alunos, para todos. Os que não tiverem condições de assisti-lo nesse momento, eu vou deixar guardado para assim que esse aluno tiver disponibilidade para ver, eu poder disponibilizá-lo para ele assistir, tá bom? Então, se for acontecer isso quando a gente voltar às aulas, eu disponibilizo ele para esses alunos lá e vou atendê-los também, tá certo? No mais, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo.